Azevedo, e eu vou trazer aqui a coluna dele para todo mundo ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Reinaldão, mais petista do que eu, do que você, lá no portal UOL. Quebra coletiva de decoro, injúria e tapão. Congresso é uma arena de vale tudo? Pergunta Reinaldo Azevedo. Vamos ler aqui, gente? Vamos compartilhar a live agora. Mandem nas redes sociais de vocês. Será que eu tenho que falar sobre o tapa que o deputado Washington Quaquá, do PT, desferiu na cara de Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo? Um dos bolsonaristas que gritavam ofensas contra o presidente Lula num episódio lamentável de quebra escancarada de decoro em grupo? E olhem que já critiquei o petista no programa O É da Coisa, quando ele votou em agosto para arquivar a representação no Conselho de Ética contra Carla Zambelli e Nicolas Ferreira, ambos do PL. Um dos mais assanhados nesta quarta. O parlamentar do Rio de Janeiro disse então: eu acho que nós devemos, nesta tarde, aqui no Conselho de Ética, negar todas as admissibilidades como ato pedagógico, independente do mérito. Não estou falando em nome do PT, estou falando em meu nome próprio. Explico. Zambelli havia mandado um colega tomar naquele lugar. O buliçoso deputado mineiro era acusado de transfobia por ter usado uma peruca para tentar ridicularizar as pessoas trans, pedindo que o chamassem de Nicole. O ato pedagógico do também vice-presidente do PT, supunha que dois PListas pudessem aprender alguma coisa, aposta obviamente fadada ao insucesso. Na sessão do Congresso da promulgação da reforma tributária, histórica por vários motivos, os bolsonaristas passaram a atacar Lula em coro. Quaquá se zangou, afrontou os ofensores, disse ter sido constrangido fisicamente por Donato e lhe meteu a mão na fuça. Calma, leitor, refreia a tentação de prazer vicário. Isso está muito errado. Não só, abandonando de vez a sua vocação de pedagogo, chamou Nicole de viadinho, ou por outra, numa verdadeira celebração de absurdos, parlamentares cometeram uma quebra coletiva de decoro e incorreram em crime de injúria contra Lula. O petista permissivo de agosto perdeu a calma, partiu para o tapa e ainda praticou homofobia contra aquele que havia protegido da imputação de transfobia. Que tempos, né, meus amigos? Tempos malucos, completamente. E claro que os patriotas entrarão com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra Quaquá. E por óbvio, petistas e outros da base têm que fazer o mesmo contra os que participaram do coro infame. Todos os bolsonaristas e o petista deveriam ser processados por quebra de decoro e com a cassação dos respectivos mandatos pelo plenário. Lúcia Sena, obrigado pela ajuda, minha querida, obrigado pela sua super contribuição, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, lembrando que a nossa meta é R$60, façam contribuições aí pra gente poder fechar bem a nossa live. Quem diz isso, Reinaldo? Você? Não, o Código de Ética da Câmara. Transcreva o seguinte: capítulo 3. Dos atos incompatíveis com decoro parlamentar, artigo 4º, constituem procedimentos incompatíveis com decoro parlamentar, puníveis com a perda de mandato, abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas dos membros da Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 55, inciso 1º. Como se nota, o próprio Código de Ética da Casa reconhece a imunidade parlamentar, assegurada pelo artigo 53 da Carta, não abriga o abuso de prerrogativa, dispõe do artigo 55, inciso 1º, citado no artigo 4º do Código. Artigo 55. Perderá o mandato de deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar, é incompatível com decoro parlamentar, além de casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou percepção de vantagens indevidas. Sigamos com esse mesmo código. Fala, Regina Celi Manso, bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Sigamos com o código, capítulo 4º. Dos atos atentatórios ao decoro parlamentar. Artigo 5º atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma deste código: perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões da comissão, praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da Casa, praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou a comissão ou os respectivos presidentes. Outras punições: ainda que o Conselho de Ética abrisse processo contra todos e pedisse a cassação, a decisão seria do plenário, por maioria absoluta, em votação secreta. Isso não vai acontecer. Se o presidente da Câmara, Arthur Lira, não usar a sua influência para articular alguma punição aos descalabros desta quarta, a coisa desanda. De resto, o artigo 10º do Código prevê apenas alternativas à cassação.
Vamos entender aqui. Das penalidades aplicáveis e do processo disciplinar. Artigo 10º. São as seguintes penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar: censura verbal ou escrita, suspensão de prerrogativas regimentais, suspensão temporária do exercício de mandato e a perda de mandato. Injúria. Lembra o artigo 53 da própria Constituição. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras ou votos. Então, o parlamentar pode falar o que lhe der na telha. Vou ao extremo. Ele poderia, na Câmara ou no Senado, defender as milícias, o PCC e o Comando Vermelho, incitar a luta armada ou golpe de Estado, incentivar a pedofilia. Transcreva o trecho. Esse negócio de incentivar a pedofilia, eu gosto que o Pedro Serrano sempre usa esse exemplo aqui para mostrar, por exemplo, o crime do monarca naquela fala do partido, daquele partido que ele mencionou. Transcreva o trecho do voto do ex-ministro Celso de Mello. O Instituto da Imunidade Parlamentar atua no contexto normativo delineado por nossa Constituição como condição e garantia da independência do Poder Legislativo, seu real destinatário em face de outros poderes do Estado. Estende-se ao congressista, embora não constitua uma prerrogativa de ordem seletiva deste, tratar-se de prerrogativa de caráter institucional, inerente ao Poder Legislativo, que só é conferida ao parlamentar ratione muneris em função do cargo e do mandato que exerce. Pareceu um liberal geral? Mello explica adiante. A imunidade parlamentar material só protege o congressista nos atos, palavras, opiniões e votos proferidos no exercício e do ofício congressual. São passíveis de tutela jurídico-constitucional apenas os comportamentos parlamentares cuja prática seja imputável ao exercício do mandato legislativo. A garantia da imunidade material estende-se ao desempenho das funções de representante do Poder Legislativo, qualquer que seja o âmbito parlamentar ou extraparlamentar dessa atuação, desde que exercita ratione muneris. O exercício do mandato parlamentar não confere a ninguém, por exemplo, a licença para cometer impunemente crimes contra a honra de terceiros. É claro que o Ministério Público, se quiser, provocado ou não, dispõe de elementos para pedir ao Supremo a abertura de inquérito contra Quaquá ou contra os bolsonaristas. Aí estamos na esfera penal. Tapa na cara, viadinho e injúria contra o presidente da República ou contra qualquer pessoa não se encaixam no conselho de ratione muneris, em razão do cargo. Não fosse assim, o inciso X, ou o inciso 10º, desculpem, do artigo 5º e dos direitos fundamentais não contemplaria até a reparação material para quem tem a honra ferida. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E o Código Penal não consideraria crimes a calúnia, a injúria e a difamação. Sim, como o STF já deixou claro, o parlamentar não tem licença também para incitar golpe de Estado, pregar agressão a ministros do Supremo ou atentar contra o Estado de Direito. Vale dizer, a imunidade parlamentar não é um escudo para proteger os criminosos, meus queridos e minhas queridas. Muito bom o texto do Reinaldo, muito boas colocações aqui dele.